Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui de volta para mais um programa com o Dr. Marco Antônio Volpi, cirurgião cardíaco, que já no primeiro programa nos detalhou muitas coisas sobre a cirurgia cardíaca, tanto no Brasil como fora do país. E ficou ainda bastante coisa aí pendente para a gente conversar, então se fez necessário aí a gente fazer mais este bloco de programa, né? É isso aí, Luiz, o assunto não falta, né? Exatamente. E vamos já pegar o gancho do programa anterior, que você teve a oportunidade de passar por algumas importantes equipes, de conhecer importantes serviços e equipes de cirurgia cardíaca, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então eu pergunto para você, o que você formatou disso, do que é trabalho de equipe? Como você vê o que é o trabalho de equipe? Então, veja, eu acho que ao longo desse período, todo mundo tem algumas manias, né? Um dos meus, vamos dizer assim, hobbies é estudar a vida de alguns cirurgiões. Eu gosto de ler a biografia deles. E aí nós temos a possibilidade de acompanhar os acertos e os erros. E uma das coisas mais impactantes que existe dentro da cirurgia cardíaca, e já custou a carreira de grandes cirurgiões, é que o cirurgião cardíaco ele tem uma visão de vida, né, até pela sua profissão e tudo mais, de muito personalismo, né? Um ego grande. E muitas vezes isso pode dificultar o trabalho em equipe. Então, uma das coisas que eu vi e que eu trouxe da minha visita a Harvard foi a necessidade do chefe da equipe ser um agregador. Você valorizar o material humano que está com você. Isso é o segredo do sucesso. A cirurgia cardíaca, ela não é feita por um indivíduo, ela é feita por uma equipe. É claro que existe uma hierarquia dentro da equipe e tudo mais, mas você tem que ser uma pessoa capaz o suficiente para manter os talentos ao seu lado. Então você vai ficar sozinho. E o resultado nunca é seu. Ele é da equipe. Porque não adianta um excelente cirurgião se não tiver um excelente instrumentador, um excelente perfusionista, um excelente time cirúrgico e um excelente cardiologista. Não adianta nada se você achar que só você é o importante. Então, uma das coisas que eu trouxe foi valorizar muito o material humano que está ao meu lado. Trabalhar no sentido de cada vez mais trocar informações para melhorar a capacitação de todas essas pessoas e valorizar o time que eu tenho comigo, inclusive o time que está fora do campo cirúrgico, as secretárias, as administradoras, todo o time que está comigo me dando conforto, e aí o conforto no termo mais amplo possível, para que eu possa estar ali de corpo e alma operando. Enquanto eu estou ali, tem alguém cuidando das contas do consultório, alguém atendendo os pacientes, o cardiologista está passando visita, está vendo, está encaminhando. Então veja, eu preciso trabalhar em harmonia com essas pessoas para que o meu trabalho seja bem sucedido. Se eu achar que porque eu sou o cirurgião-chefe, a cirurgia necessariamente vai ficar ótima, não é uma realidade. Ou seja, tem toda uma dinâmica, tem né? Uma dinâmica toda uma grande. Dinâmica, e aí o chefe da equipe, ele tem que valorizar o material humano que ele tem com ele. Isso é fundamental para o sucesso.
Certeza. E nesse ponto aí de material humano, propriamente dito, como você vê o futuro da cirurgia cardiovascular no Brasil? Veja, nós estamos passando por uma transformação muito grande. Conforme o mundo evolui, conforme a tecnologia evolui, nós conseguimos fazer procedimentos cada vez menos invasivos. Então hoje nós temos as válvulas transcatéteres, nós temos a miniaturização dos dispositivos eletrônicos para estimulação cardíaca. Então hoje está surgindo todo um pacote endovascular que você faz por catéter, que está interferindo de forma assim muito impactante no futuro da cirurgia cardíaca. Ela está se tornando resolutiva, menos invasiva. Em contrapartida, quem for se dedicar a isso também tem que saber fazer o procedimento aberto. Então, a formação do cirurgião ela está ainda maior. Nós estamos precisando de mais tempo para formar completamente esse cirurgião. Porque tem toda aquela técnica aberta e agora nós estamos indo para o endo. Então ele vai ter que ter esse conhecimento mais esse aqui. Ou seja, o tradicional e o inovador. E o tradicional e o inovador. Então é um período que já era longo, ficando mais longo. Interessante. E isso já está no Brasil ou em outros lugares, já teve um aumento da carga horária ou de tempo? Sim. Hoje nós já temos a residência, ela é maior do que ela era na minha época. Eu tive que correr atrás disso depois. Hoje o residente ele já tem, e ele depois vai optando. Ele tem os 4 anos e depois ele opta no 5º ano. Veja, nós temos 6 anos de medicina e quase fez uma outra faculdade. Exatamente. Certo? Para ver para que área que ele vai, então, ficar mais destinado. Perfeito. Muito interessante tudo isso. Ou seja, é a evolução, ou seja, é um reflexo da evolução da medicina como um todo, e também dentro da própria especialidade. Claro, né? Claro. Agora, me fala uma coisa, em sua opinião, o cirurgião cardíaco, o cirurgião cardiovascular, ele tem ascensão somente sobre o doente ou também se ele tem uma ascensão sobre a família desse paciente? Como que você vê isso? Olha, eu costumo dizer que quando alguém está doente do coração, a família desse alguém está doente. Porque esse indivíduo, ele é pai, ou ele é filho, ou ele é irmão, ele tem um núcleo familiar que adoece com ele, particularmente se ele for o provedor. Então, a responsabilidade da indicação de um procedimento, ela é muito grande porque ela vai impactar a pessoa e todo o núcleo familiar dessa pessoa. Porque, como nós sabemos, são cirurgias com risco de morte. Sim. Não são procedimentos isentos de risco. E sem contar que o paciente que recebeu a indicação de um procedimento de cirurgia cardiovascular, de cirurgia cardíaca, é porque ele já tem um histórico cardiológico pesado prévio. Então, eu acho muito importante quando a gente vai conversar com esse paciente, falar para esse paciente de uma maneira que ele entenda, uma linguagem que seja bastante acessível a ele, estar disponível para as dúvidas dos familiares, para que esse paciente entenda o porquê que ele tem que operar, os riscos, e a família esteja ciente de tudo isso e não saia daquela consulta assim, eu vou operar porque o doutor quer. Não, ele tem que entender o que ele tem e tem que entender que naquela situação específica, o melhor tratamento que a medicina do momento tem para ele é a cirurgia. Isso faz uma diferença enorme no entendimento, na colaboração do pós-operatório, em toda a ajuda que se faz a esse núcleo familiar que adoece junto com o paciente. Sim, e adoece isso de forma ampla, né? Ou seja, os estudos mostram, a literatura médica está aí para afirmar isso, que pode
não só paciente que passa por cirurgia cardíaca, mas que sofre um infarto, ou que tem uma doença Sem cardiológica dúvida. grave, Sem ou dúvida. seja, 30% desses pacientes, incluindo e mais a família, pode desenvolver quadros ansiosos, depressivos, Sim. né? Então, ou seja, é um cuidado aí que tem que ser desdobrado, né? Pegando até um gancho, Aloysio, isso me levou a escrever um livro de orientação pós-operatória, Sim, que é para justamente ajudar essas famílias no período em que o paciente sai do hospital até o seu primeiro retorno com o médico. Porque surgem muitas dúvidas que às vezes ali na hora da alta a família não não pergunta. pergunta. E depois surgem dúvidas, pode existir algumas situações que não estavam no momento da alta, podem inclusive comprometer a segurança desse paciente. A família tem que ter entendimento para ver se ela volta antes do retorno, se ela aciona o médico, se ela volta para o hospital, se aquilo é normal, se não é. Então, isso me levou a escrever um livro de orientação para pacientes familiares e cuidadores relacionados ao pós-operatório da cirurgia cardíaca. Bom, falando de tudo isso daí que você falou agora, de uma vida bem turbulenta, digamos, então, como que fica a família nisso daí? Como que embute? Mas aguarde só um pouquinho que o Dr. Marco Antônio Volpi vai responder essa pergunta no segundo bloco deste programa. Não saia daí. Voltando aqui com o Med Saúde, o segundo bloco do segundo programa. A conversa rendeu aqui com o meu amigo Marco Antônio Volpi, Rendeu bastante. mestre em cirurgia pela Unicamp, doutor em cirurgia pela USP, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular e presidente do Centro para Assistência Integral em Cardiologia, o CERAIC. E eu havia perguntado no final do primeiro bloco desse segundo programa como que fica a vida do cirurgião cardíaco, a vida da família, o relacionamento da vida dele junto com toda a família nisso tudo. Como que é esse dia a dia aí? Bem, eu acho que é muito importante que ao longo da carreira você escolha alguém para estar ao seu lado que esteja muito ciente do que é conviver com o cirurgião. E aí, Ou seja, a família tem que ter um papel a importante. família né? tem um papel fundamental, porque veja, você precisa ter equilíbrio para estar focado no que você está fazendo. Um pequeno erro pode custar uma vida. Então, eu tenho alguns rituais. Eu entro no centro cirúrgico e desligo o celular. E é o que eu digo, por melhor que seja a notícia, ou pior que seja a notícia, eu não vou poder parar de fazer o que eu estou fazendo. Sim. Então, tudo que acontece lá fora, por mais importante que seja, só pode ser visto e sabido quando eu terminar. Baseado nisso, eu desligo meu celular quando eu entro no vestiário. E a partir dali, Esquece. esquece. Então, é importante. Agora, não adianta nada eu desligar o meu celular e vir com a minha cabeça pensando em discussões, em problemas. Isso vai afetar a minha psique de tal forma que isso pode refletir. Então, é muito importante na escolha que você vai fazer com sua parceira, enfim, as pessoas que convivem com você, que elas estejam cientes de que realmente você está submetido a uma profissão, é uma situação de estresse, que é importante, existe momento para tudo, então você tem que ter uma parceira muito participativa na sua vida. Perfeito, excelente. E isso é para o público entender um pouco como que é a vida do médico de forma geral e principalmente do cirurgião cardíaco, que é uma rotina muito pesada. Né? Então, ou seja, aí o lado dessa rotina aí não é nada glamuroso. Não, digamos, não é. Não é, é verdade que não é. Até penoso em muitos momentos. Em alguns momentos sim, né, Luiz?
E para suportar tudo isso, além da família, eu acredito, sei que você também acredita nisso, que a religião tem um peso nisso. Sim, eu acredito sim. Veja, eu respeito a religião de todos, eu sou espírita já há muitos anos. E para a minha maneira de entender a medicina e até a minha forma de ver os meus sucessos e insucessos, porque todo cirurgião, infelizmente, tem os seus momentos em que as coisas não vão bem, a despeito de ter feito todos os esforços, a sua religião, a sua espiritualidade, eu diria até mais do que a religião, seja qual religião for, ela é muito importante para te dar essa base. Porque existem momentos em que a gente se sente muito só. Muito só. Porque existem situações que, por mais que você fale para sua mulher, para o seu melhor amigo, eles vão te ouvir. Eles até vão te entender. Mas eles nunca vão sentir o que você está sentindo. Eu nunca me esqueço, vou fazer um paralelo. Tinha um grande amigo que infelizmente faleceu e ele teve uma desventura na vida. Ele perdeu um filho num assalto. Ele entrou numa pizzaria, saindo, deu um tiro e esse tiro pegou justamente na filha dele. E aí um dia eu falei para ele, puxa, a gente sente muito tudo isso que aconteceu. Ele falou assim, você não tem ideia do que é essa dor. As pessoas acham que entendem o que é isso, mas não entendem. Só entende isso quem já sentiu essa dor. Claro que, guardadas as proporções, existem situações que você vive na sua carreira cirúrgica que são extremamente dolorosas e que não tem para quem falar. E por mais que você fale e que a pessoa te dê toda a atenção e ela diga, não, eu te entendo, ela nunca vai sentir aquela dor. Nesses momentos, só tem uma saída, é a conexão superior. Ele vai entender a sua dor. Só. Porque às vezes você passa por situações assim, você faz a mesma cirurgia, ontem deu certo, hoje por algum motivo não dá. Você fala, gente, mas eu fiz os mesmos tempos, as mesmas pontes, tudo igual. Por que que esse aqui está tão bem, já está no quarto, e esse outro morreu? Então, existem coisas que não são explicáveis. Materialmente falando. E essa indignação, ela toma você passa da depressão ao ódio em segundos. E aí é aquele momento em que você fala assim, nem ficar deprimido vai me ajudar e nem ficar com raiva vai me ajudar. Então, esse é o momento em que você tem que estar com uma conexão. E aí o que eu aprendi é que não espera para fazer a conexão quando der errado. Faz a conexão antes. Já peça auxílio e ajuda antes de tudo começar. E essa consciência e esse pedido de ajuda tem que ser com a humildade suficiente para se colocar a serviço dele. O verdadeiro médico é ele. Eu estou aqui a serviço dele. E se, depois de ter pedido a ajuda dele, ainda assim as coisas não derem certo, bom, eu fiz a minha parte. Isso é muito importante para que você esteja em paz. Não é que não dói. Dói. Mas estar em paz te ajuda um pouco. Esse é um relato muito importante. Você colocou seu âmago para fora agora, né? Você expôs seu âmago. Isso é importante também. Que as pessoas saibam, porque
muitos veem os médicos de forma geral, em especial os cirurgiões, como pessoas muito frias. E a gente que está aqui do outro lado não tem uma percepção muito diferente. Ou seja, não é uma frieza, é centralidade, né? O profissional está centrado em realizar um ato, em conduzir um ato, e muitas vezes pode ser confundido isso com uma certa frieza. Sim. Isso muitas vezes é confundido, sim. Dá uma respirada agora. Né? Dá uma mexida assim com a gente. E vamos trocar um pouquinho de assunto e voltar lá ao nosso anterior, da cirurgia cardíaca, propriamente dita. Como que está hoje a formação dos novos cirurgiões? Olha, nós temos excelentes professores. O que me preocupa é que, e tenho observado isso, é que as novas gerações, elas têm dificuldade em trabalhar com hierarquia. E a cirurgia, ela é uma especialidade que é transmitida homem a homem. É do mais velho, do mais novo. E sem contar que eu vou fazer aqui um parênteses, assim como a cirurgia, assim como outras especialidades da medicina, o livro é apenas uma referência. Isso. No livro, o livro não sangra, o livro não tem infecção, o ponto não solta, a cirurgia fica perfeita. No livro tudo é bacana. Às vezes a gente brinca na cirurgia, esse paciente não lê o livro, porque ele tem tudo fora do lugar, ele tem tudo diferente. Exatamente. Né? Então, eu vejo com um pouco de preocupação essas novas gerações que têm dificuldade em trabalhar com hierarquia ou que se melindram muito facilmente. Isso na especialidade cirúrgica é complicado. Porque a gente precisa dessa hierarquia, a gente precisa que o mais velho possa chamar a atenção do mais novo para colocá-lo no caminho correto. Então, eu vejo com uma certa preocupação essa dificuldade que as novas gerações têm de trabalhar com a questão da hierarquia. Que às vezes toma isso não como uma orientação, mas sim como uma ofensa, enfim, e acha que isso... Eu hoje agradeço a todos os cirurgiões que foram extremamente duros comigo. Eles me ajudaram a forjar um caráter e uma forma de trabalho que hoje eu transformo em benefício aos meus pacientes. Vem cá, uma coisa aqui para a gente colocar. A gente, ao longo aí do programa, você citou vários nomes de peso da cirurgia cardíaca e praticamente todos já se foram. Você acredita que a falta hoje de um nome desse de peso está fazendo alguma diferença? Faz falta. Não ter um Adib Jatene vivo em que pese todo o carinho que eu tenho pelos filhos, que são excelentes cirurgiões. Não ter um Zerbini vivo, não ter um Pulley vivo, um Debeek vivo, faz diferença. Esses caras fizeram diferença para a humanidade. E agora aqui, para finalizar o nosso programa, conta aí, como surgiu o nosso programa Med Saúde? O Med Saúde surgiu, e aqui eu vou, de público, deixar um agradecimento ao Aloysio. O Aloysio me falou de um amigo comum, o Aguinaldo, ele veio conversar comigo no consultório. Vou fazer uma referência aqui ao Aguinaldo, que tem programa nesse canal, que é o Café Corporativo. Café Corporativo. Conversando com o Aguinaldo, trocamos uma ideia, ele falou, você tem boas ideias, por que você não conversa com o Johnny, que é o dono do canal? Quem sabe ele te dá 5 minutos para você dar o seu recado. Beleza. Vem conversar com o Johnny para obter 5 minutos. A conversa foi tão boa que gerou um programa com 26 minutos por bloco. E hoje o Johnny é um dos grandes entusiastas do Med Saúde, junto comigo e com o Aloysio. E a ideia do Med Saúde é justamente trazer uma informação de qualidade em saúde para o público que está em casa, para você que está aí. É isso. É isso, realmente. Então, nós conversamos aqui hoje, entrevistamos o Dr. Marco Antônio Volpi, também âncora desse programa. Então, aqui estamos finalizando
Um forte abraço para você que está aí em casa e não percam o próximo programa.